significação das palavras, níveis de vocabulário, polissemia, sinonímia, antonímia, famílias etimológicas, famílias ideológicas e campo associativo. E ambiguidade. Alguma coisa que aqui está, eu já joguei nos vídeos. E outras coisas que aqui estão, eu não joguei nos vídeos. Porque eu ainda vou lançar alguns vídeos segunda-feira. Mas, assim, de maneira geral, tá? Muita coisa que eu vou falar hoje já foi trabalhada anteriormente. E algumas coisas que eu vou falar hoje, eu vou jogar segunda-feira em forma de vídeo também. Vamos lá, então. Como que a gente pode definir semântica de maneira teórica, né? A semântica é um ramo da linguística que estuda o significado das palavras, frases e textos de uma língua. Esse estudo se divide em duas categorias. A chamada semântica descritiva, ou sincrônica, que estuda o sentido atual das palavras, né? Ou a semântica diacrônica, né? Que estuda as mudanças que as palavras sofreram no tempo e no espaço. Explicando isso um pouco melhor, quando a língua, de uma maneira geral, mas falando da língua portuguesa de maneira mais específica, ela se modifica ao longo dos tempos, como eu já venho falando para vocês desde a primeira aula. Então, os contextos históricos, ideológicos, eles têm uma relação forte com o significado das palavras também. Então, a semântica, ela se dedica também a isso, a entender as mudanças históricas que uma palavra sofre, de acordo também com as mudanças na postura ideológica da sociedade. Então, por exemplo, algumas palavras que faziam um sentido, eram naturais para as pessoas, elas passam, talvez, de uma geração para outra, a ter um sentido diferente, um sentido negativo, né? Ao passo que o oposto pode acontecer. E quando uma palavra ela muda de sentido de uma geração para outra, ela passa a ter um sentido negativo, né? Enfim, faz parte do estudo da semântica diacrônica. E estudar as palavras no sentido que elas têm na atualidade, nos empregos que são feitos na atualidade, é uma relação com a semântica sincrônica. Mas eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, antigamente falava-se alface crespo. Eu não sei se vocês lembram disso. Mas se falava bastante esse termo. E eu não me preocupo muito com isso, mas algumas pessoas hoje já dizem, né, que você falar assim acerca desse alface, isso pode ter uma questão aí racista. Eu acho exagerado, minha opinião. Mas, assim, para alguns grupos, isso já não cabe mais, não é correto falar assim, né? Ou utilizar essa palavra, porque ela adquiria um termo negativo. Então, isso tem uma relação com a semântica diacrônica. E a semântica sincrônica estuda o sentido das palavras em sociedade na atualidade, né? Por exemplo, a palavra vela. Vela tanto pode significar um objeto para iluminar, como também alguma coisa utilizada num barco, né? Um barco movido a vela, né? A vento. Ou seja, os inúmeros significados que a palavra vela tem na atualidade, a partir dos usos em seus contextos. Podemos continuar? Alguma dúvida? Eu vou continuar então, tá? Aqui eu tenho um exemplo da semântica diacrônica que eu trouxe a partir de uma reportagem de revista. O nosso ex-presidente, o Michel Temer, né, que já é um senhor, né, acho um homem quase octogenário, ele era casado com uma mulher muito mais jovem e muito bonita também, chamada Marcela Temer. E o Michel Temer, ele assumiu a presidência em meio enfim, né, todo um contexto ali de bastante confusão política, no ano de 2016. E ele era o vice da presidente Dilma, que até então não mostrava muito a sua vida particular. Quando ele assume a presidência, eles descobrem que ele é casado, né, com uma mulher muito mais jovem, muito bonita. E aí veio a curiosidade, quem é a primeira-dama do Brasil no momento? Aí a revista Veja lançou uma reportagem chamada assim, olha, Marcela Temer, bela,
recatada e do lar. Do lar, entre aspas. O que a Veja fez aqui? A revista Veja ela fez um trabalho. Ela fez um trabalho de construção, né, de uma manchete a partir da semântica diacrônica. Porque na década de 60, na década de 50, qual era o valor agregado a uma mulher? Né? O que fazia uma mulher ser respeitada socialmente? Ela ser bela, ela ser uma mulher recatada, né, que não se mostrava, e ser uma mulher que cuidava da família. Então, bela, recatada e do lar eram qualidades femininas. Mas agora, no ano de 2016, quando foi lançada essa em reportagem sobre Marcela Temer, ser bela, recatada e do lar já não tem mais a mesma conotação da década de 60, porque a mulher conquistou tantos espaços na atualidade que, de certa forma, ser bela, recatada e do lar, né, pode até ser visto como uma coisa assim, que diminui a mulher. Eu acho que a mulher pode ser o que ela quiser. Se ela quiser ser bela, recatada e do lar, tanto faz. Mas a Veja, ela utiliza aqui uma linguagem antiga, mas agora para fazer uma ironia, né? Com o fato da Marcela Temer não ter uma profissão, ser uma mulher ali que vive apenas em casa, cuidando do marido. Deu um bafafá danado, foi muito engraçado na época, assim, porque aí começaram a surgir muitos memes, né? Aí eu vou trazer aqui alguns para vocês, né? Em que as pessoas pegaram essa reportagem da Veja, essa bela, recatada e do lar, e construíram outras interpretações semânticas a partir dessa fala. Bela, recatada e do lar, como símbolo aí das feministas, que são mulheres, na verdade, que pregam que a mulher tem que ter independência financeira do homem, né? Na mesma época, o Cunha, ele foi preso, e, na verdade, ele participou do impeachment diretamente, depois ele acabou sendo preso, né? Não sei se vocês se lembram disso. E a mulher dele, que era a Cláudia, descobriram que ela vivia uma vida de luxo em cima dos roubos do Cunha, né? Ele roubava o Estado e ela mandava ver na Chanel. Então também aqui o meme, ó, bela, recatada e dólar. Dercy Gonçalves, né, um ícone feminino, porque é uma mulher independente e bem escrachada, né? Nada recatada, então aqui também eles utilizam a figura dela para construir uma outra interpretação, né? Bela, recatada e do lar. Depois eu tenho aqui duas travestis, também uma ironia, belas, recatadas e do lar. Todas essas construções foram possíveis a partir de uma interpretação diacrônica, ou seja, de uma palavra que tinha um sentido no passado, mas agora, por meio da ironia, por meio do humor, recebeu outro sentido na atualidade. Porque houve uma mudança ideológica na sociedade, né? O discurso acerca da mulher mudou nas últimas décadas, e a língua ela se reconstruiu a partir desses discursos. Eu vou aqui abrir para vocês perguntas. Se quiserem fazer alguma pergunta no chat, tá? Se quiserem pedir mais algum exemplo, para entender o que é essa semântica diacrônica, eu estou aqui. Foi possível entender? Mais um exemplo. Vamos voltar aqui para um outro tema que tem uma relação também ideológica, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a questão do cigarro. O cigarro é uma droga lícita. Então, qualquer pessoa maior de 18 anos tem autonomia para fumar caso queira. Então, ela é lícita. E sempre foi no Brasil, eu acho. Mas as palavras em torno do cigarro, os discursos em torno do cigarro, eles se modificaram ao longo do tempo, né? Então, também na década de 60, mais ou menos,
as empresas de cigarro, elas tinham total liberdade para fazer propagandas apelativas. E utilizavam jogadores de futebol. Então, era muito natural, assim, que o Pelé... Nossa, muitos jogadores da década de 70 foram contratados para fazerem propagandas de cigarro. O Rivelino, enfim, vários, esses homens que são senhores já hoje, eles apareciam fumando e também eram estrelas da seleção de 70. Então, assim, sempre que apareciam fumando, aparecia também uma relação da palavra cigarro com saúde, com charme, com poder. O cigarro ele era associado a esse tipo de comportamento, ele dava um status ao fumante, né? Então era assim que acontecia. A própria palavra cigarro ela já era vista automaticamente como um status. Então era super natural que um atleta aparecesse fumando e fosse bem visto por isso. Se hoje, por exemplo, o Neymar gravar ele não vai fazer isso, mas se ele aparecer fumando cigarro, somente isso, tinha uma associação, porque apareciam pessoas viris, jovens, fortes, atletas, com cigarro na boca. Então havia uma associação ali ao vigor físico e ao fumo, né? Então hoje, se, por exemplo, o Neymar aparecer fumando, ele aparece bebendo, às vezes já dá uma confusão, né? Ele vai sofrer muitas críticas. Acontecia isso com o Ronaldo Fenômeno, porque ele fumava. Ele vai receber muitas críticas, porque o valor associado à palavra cigarro, ou seja, o significado que ela tinha no passado, o valor que as pessoas davam a esse termo, o significado, né, que eles atribuíam a esse termo, né, no campo aí, de sentidos ideológicos, não são os atuais. Então, hoje, o cigarro relacionado a doenças, a câncer, a impotência, tudo assim, a pessoa sem dentes, né? Tudo que é de ruim. Então, o que aconteceu? A palavra sofreu uma mudança de sentido, no sentido diacrônico. Ela foi adquirindo outros sentidos ao longo das décadas, porque mudou a visão ideológica em torno dela. Como aconteceu com a mulher, por exemplo. Né? A mulher passou a ser vista de outra maneira. Então, houve uma mudança ideológica em relação a como tratar uma mulher. A mesma coisa em relação aos homossexuais. Era muito natural que eles sofressem bullying, e o bullying era naturalizado. A geração de hoje não tem essa visão mais, né? Então, todos os termos relacionados ali à homossexualidade, eles também estão sendo, aos poucos, modificados, apesar de ainda terem bastante impacto. Mais algum exemplo? Podemos continuar? Eu vou abrir a tela aqui. Voltou a tela, gente? Vamos lá. Agora aqui a semântica descritiva. A semântica descritiva, ela estuda o significado das palavras e das figuras de linguagem na atualidade, sem se preocupar com o sentido que essas palavras tinham no passado, mas se preocupando tão somente com o sentido que essas palavras têm hoje. Ou seja, é uma visão mais sincrônica, né? Ou seja, como a palavra se significa na sociedade atualmente. Aí a semântica descritiva se divide em sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia e ambiguidade. Sendo que eu já joguei vídeos sobre sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia e polissemia. E ambiguidade eu ainda não falei, vai ser o próximo vídeo. Mas vou adiantar aqui um pouquinho hoje. Muito fácil, tá? Não tem nada de difícil aqui. Então eu vou explicar aqui rapidinho, vocês vão entender. Sinonímia tem uma relação com sinônimos. Quando vocês estudam lá ainda no primário, né, vocês estudam isso. O que são sinônimos? São palavras que possuem significados iguais ou semelhantes. Então, eu digo que toda língua, e a língua portuguesa não foge à regra, possui palavras sinônimas, né? Palavras que se equivalem em relação ao sentido. Agora, é muito difícil que dois sinônimos tenham exatamente o mesmo sentido. Eles têm sentidos muito aproximados. Nunca o mesmo, assim, exatamente. É muito difícil. E eu tenho dois exemplos aqui, ó. Cara
E rosto. Além de rosto ser um pouco mais culto, né? Ele também é um pouco mais agradável, né? Olha, cuidado com seu rosto. Ou, olha sua cara. A palavra cara, que também tem o mesmo significado de rosto no geral, ela me parece um pouco mais agressiva, né? Usada em contextos um pouco mais coloquiais ou um pouco mais agressivos. Quarto e dormitório. Casa, lar e morada, por exemplo. A palavra lar, ela tem muito mais afetividade do que a palavra casa, por exemplo, né? Ela tem uma relação muito maior de afetividade. É o meu lar, a minha casa. Tem alguma diferença ali de contexto, né? O lar parece algo assim associado a um lugar afetivo, né? E casa tem uma relação maior até com morada, né? Um lugar onde se mora tão somente. Mas de maneira geral são sentidos muito aproximados. Qual é a importância da gente aprender sinonímia? Bom, quanto mais sinônimos você tem, mais rico é o seu vocabulário, né? Quanto mais sinônimos você tem, mais você entende aquilo que você lê e melhor você fala. Porque quando você escuta alguém falando, quando você lê um texto, se a mesma palavra é repetida inúmeras vezes, isso é muito ruim para o interlocutor. Você perde o fluxo da ideia. De tanto que a mesma palavra é repetida, aquela palavra bate na sua cabeça de tal modo que você perde o fluxo daquilo que está sendo apresentado. Então, quando você escuta alguém a fazer uma palestra, né, a discursar sobre algo, e essa pessoa repete sempre a mesma palavra, a tendência é você se desligar do assunto e não continuar apegada ao que é explicado. E também quando se escreve um texto, né? Vocês vêm do ensino médio, todo professor deve ter falado para vocês que não se deve repetir a mesma palavra no texto, ou se repetir, deve fazer isso muito pouco. Então, como que eu faço para resolver esse problema? Eu uso sinônimos, palavras com o mesmo significado, mas escritas de modo diferente. Então, ó, ama seu país e defende nação de todas as críticas. Eu tenho aqui dois sinônimos, né? País e nação. Se eu escrevesse ama seu país, defende seu país de todas as críticas, a frase perderia em estilo. Então, o sinônimo ele dá estilo ao texto, ele melhora a fluência do texto. Se eu for a um dicionário, eu posso perceber que para cada palavra que lá está, eu terei, assim, inúmeros sinônimos, tá? Então, aqui eu tenho algumas palavras que são sinônimas de administrar, né? Gerir, conduzir, comandar, dirigir, gerir, governar, reger, gerenciar, superintender, tutelar, controlar, entender, servir. Provavelmente algumas palavras vocês conhecem, que aqui estão, outras são novas. Aplicar medicamentos ou castigos, né? Subministrar, fornecer, dar, aplicar. Administrar sacramentos, ministrar, conferir. Sinônimos de empresa: firma, organização, companhia, instituição, entidade, casa, estabelecimento, parceria, sociedade, corporação, negócio, empregador. Empreendimentos: tentativa, feitura, empreendimento, projeto, cometimento, realização, feito, intento, desígnio, elaboração, produção, trabalho, acometimento. Enfim, muitas palavras, uma dezena delas, para se referir ao termo empreendimento. São sinônimos, né? Quanto mais sinônimos você conhece, mais rico é o seu falar e mais rica é a sua escrita. Fechando aqui sobre sinônimos, então, né? O uso dos sinônimos visa harmonizar o texto, evitando repetições de substantivos ou adjetivos. Para tanto, faça a substituição dessas palavras em textos pelo uso de sinônimos, né? Ó, os alunos chegaram cedo à escola, mas a porta da sala estava fechada e o mestre ausente. Decidiram, então, passar na secretaria da instituição a fim de descobrir o que aconteceu. No caminho, os discentes encontraram a diretora, a qual lhes disse que o professor estava doente. Eu pus aqui nas mesmas cores, ó, alunos e discentes, equivalem, né? Mestre e professor, escola e instituição. O fato de ter usado sinônimos tornou esse texto muito mais agradável e claro.
Eu vou abaixar aqui para vocês fazerem perguntas. Alguma pergunta? Posso continuar? Oi? Pode, ok. O som tá legal? Ok. Então, ficou claro que é sinônimo, né? Eu vou voltar aqui a tela. Aqui eu tenho um assunto que eu não trabalhei em vídeo ainda. Hipônimos e hiperônimos. E é muito simples, assim, sabe? Coisas que vocês estudaram lá no ensino médio. Tá na ementa, eu vou trabalhar, mas vocês vão entender rapidinho. Hipônimos e hiperônimos também têm uma relação com significados de palavras e eles são relacionados ao campo semântico, ou seja, eles estudam o fato de que algumas palavras elas não têm o mesmo significado, mas elas se aproximam em sentidos semânticos, né? Então, por exemplo, e aqui está lá no campo de significação, se vocês olharem na ementa, tem isso lá, campo de significação das palavras, hipônimos e hiperônimos. Então, por exemplo, se eu disser assim, olha, verdura, não, desculpa, alface, cebola, tomate, repolho. Essas palavras não significam a mesma coisa, elas não têm o mesmo significado, enfim. Mas há algo em comum entre elas. Todas elas são verduras, né? Então a gente diz o seguinte sobre elas: elas não são sinônimas, mas elas se aproximam em relação ao campo semântico. Então, hipônimos e hiperônimos trabalham as aproximações em campos semânticos. E a língua, em geral, ela cria essas aproximações o tempo todo. Então, quando eu falo assim, olha, olho, boca, cabelo, coração, dente, língua, tudo se relaciona a termos diferentes. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso é parte de corpo humano, né? Então, há uma relação semântica entre essas palavras. Então, são duas as relações semânticas, os hiperônimos e os hipônimos. O que seriam os hiperônimos? São palavras de sentido genérico, ou seja, palavras cujos significados são muito abrangentes. E aqui eu estou falando em significado, tá? Não tem uma regra clara para isso. A gente tem que entender isso por meio de raciocínio. Por exemplo, se eu falo a palavra mar, mar é algo muito genérico, extremamente genérico. Se eu uso a palavra universo, eu também posso dizer que universo é algo extremamente genérico. Os hiperônimos, eles são palavras com sentidos extremamente genéricos, cujo campo semântico é imenso. Porque quando eu falo em mar, me vem assim, centenas de palavras, né? Eu vou falar em peixes, tubarão, baleia, pescador, barco, navio, rede, banhista, praia. E quando eu falo em universo, então, é muito genérico, porque no universo, tudo que existe praticamente está ali agregado. Mas, por exemplo, se eu falo hospital, também eu me refiro a algo genérico, porque aí eu vou me lembrar de paciente, médico, vacina, visita, enfermeiro, paciente. Ou seja, também há ali a possibilidade de me referir a inúmeras palavras que vão formar um campo semântico relacionado ao hospital. A palavra hiperônimo, por exemplo, já vem de hiper. Hiper é algo maior. E o hipônimo é exatamente o contrário. Porque enquanto o hiperônimo é algo genérico, o hipônimo é algo mais específico, né? Então, se eu pedir assim na avaliação, eu não vou pedir, tá? Porque é muito bobeira, vocês vão rir da minha cara, eu não vou pedir coisa fácil assim, não. Mas se eu pedir assim, criem 5 hipônimos para Linhares. 5 hipônimos para o hiperônimo Linhares. Vocês podem falar HGL, Faceli, podem falar Pracinha 22, podem falar Rio Doce, né? E seria essa a resposta.
Por quê? Porque todas essas palavras que eu acabei de falar, elas são marcas específicas da cidade de Linhares, né? São próprias da cidade de Linhares, ou seja, elas são hipônimas do hiperônimo Linhares. Agora, se eu fizer o contrário e falar assim, olha, morango, jabuticaba, manga, caqui, qual é o hiperônimo desses hipônimos? A resposta é fruta, né? E é isso, pessoal, é muito simples. Eu quero que vocês façam perguntas sem nenhum tipo de problema. Podem perguntar o que quiserem sobre isso que eu acabei de explicar. Pode ser a pergunta assim. Tá. Ótima pergunta, Adriano. Eu até iria falar isso, eu acabei esquecendo. Uma palavra pode ser hipônima e hiperônima, dependendo da referência? Sim. Toda palavra pode ser hipônima e hiperônima, dependendo do contexto. Tá? Porque se eu falo assim, olha, meios de transporte, isso é um hiperônimo, né? Aí eu tenho carro, trem, eu tenho bicicleta, eu tenho lancha, sei lá. Então, carro passa a ser um hiperônimo, desculpa. Então, carro passa a ser um hipônimo de meio de transporte. Mas se eu falar retrovisor, marcha, pedal, motor, carro passa a ser um hiperônimo desses hipônimos, entendeu? Sinônimos são palavras com sentidos equivalentes. Por exemplo, se eu falo bonita e bela, elas têm sentido equivalente. Elas se equivalem, né? Elas podem ser trocadas num texto e se manterá o mesmo sentido. Apesar de bela soar de maneira mais elogiosa que bonita, mas de maneira geral elas são aproximadas. Hipônimos e hiperônimos, eles não têm o mesmo sentido, eles têm campos de significação aproximados, né? São palavras que se relacionam por campos de aproximação. Quando eu falo batom, quando eu falo pó, quando eu falo corretivo, são palavras que não são sinônimas, mas elas possuem algo em comum. Elas fazem parte de um campo semântico chamado maquiagem, né? Então, maquiagem vira o hiperônimo, e essas palavrinhas que eu acabei de falar são os hipônimos. Perguntas? Perguntinhas? Estou aqui para responder agora, hein? No dia da avaliação eu não vou responder. Posso responder ao longo da semana, assim, até quinta-feira. No dia da avaliação a gente não responde mais. Inclusive, se na avaliação houver alguma pergunta que vocês julguem ser, assim, sabe, uma pergunta que não dá para entender, que foi mal elaborada, vocês têm que esperar o fim da prova para reclamar sobre essa pergunta. Não podem nem perguntar na hora da prova. Aí eu analiso e posso anular a questão. Mas na hora da prova a gente não pergunta, entendeu? Então, dúvidas são agora. Posso continuar? Ok, eu vou voltar aqui, tá? Aqui eu trouxe algum exemplo do porquê a gente aprender hiperônimo e hipônimo, né? Tem tanta coisa em português, parece que a gente aprende para nada. Eu não gosto dessa sensação de ensinar algo que não tem um uso específico. Eu acho isso o fim. Então, eu trouxe aqui um exemplo para explicar como que isso num texto se adequa, né? Isso é usado num texto para também tornar o texto mais fluente, também a nossa fala, né? Então, ó, fomos à feira e compramos maçã, banana, abacaxi, melão. Nossa, como estavam baratas, pois são frutas da estação. Suponhamos que eu tivesse que repetir tudo, né? Nossa, como estavam baratas, pois maçã, banana, abacaxi e melão são dessa estação. Então, ao usar o hiperônimo ali, para substituir os hipônimos anteriores, né? Eu tornei o texto muito mais interessante, mais bem escrito. E no caso do hipônimo aqui, né? Fazendo a relação contrária, ó. Gosto muito de praticar esportes, mas a natação é a minha atividade predileta. Eu estou usando campos semânticos aproximados, que são hiperônimo e hipônimo. Depois tem a antonímia, eu gravei lá um vídeo falando sobre ela.
Antonímias são as relações com valores dicotômicos, ou seja, valores contrários, né? Os nossos conhecidos antônimos. Amor e ódio, dia e noite, calor e frio. É muito utilizado, assim, para quem estuda letras, porque aparece muito em músicas, né? Em poemas, em textos com uma linguagem mais subjetiva. Eu nem adentro muito aqui com vocês, porque não é o campo de vocês. Vocês vão usar uma linguagem mais referencial, né? Mais técnica no trabalho de vocês. Mas os antônimos são os estudos das palavras com valores contrários. Alguma pergunta sobre antônimo? Alguma pergunta? O Lucas falou que na atividade também é sinônimo de esporte. Sim, dependendo do contexto é. Vou continuar então, tá? Antônimo, né, acho que eu nem vou cobrar na avaliação. Acho que não sei, acho que tem alguma coisinha lá, mas sabendo que indica coisas contrárias, vocês vão se dar bem. Agora, polissemia. Aqui já vai ter uma cobrança bem maior na prova. E eu gravei um vídeo também falando sobre isso. Porque a polissemia, ela está relacionada ao próprio funcionamento da língua. A língua é polissêmica. O que é semia, né? O que significa semia? São sentidos. E poli, né, que vem do grego, significa muito. Então, polissemia são muitos sentidos. E qualquer língua, mas também a língua portuguesa, ela se configura, né, ela se materializa como um código cujas palavras, né, podem ter vários significados de acordo com o contexto. Se você não entende isso, você não vai entender muita coisa, não, em torno de você. Porque os livros que você lê, as propagandas que você visualiza, né, ou ouve, as músicas que você escuta, as conversas que você tem com as pessoas, são baseadas em sentidos polissêmicos. O funcionamento todinho da língua é um funcionamento polissêmico, né? A gente tem, por exemplo, a Bíblia, que é um livro que todo mundo, hora ou outra, lê. Alguns leem mais, outros leem menos. Outros têm como prática, né? Outros já escutaram, já viram na infância. Mas todo mundo, de maneira geral, tem uma relação ali com a Bíblia. Estou usando a Bíblia por isso. A Bíblia é altamente polissêmica. Ela é praticamente polissemia do início ao fim. E as pessoas, às vezes, leem aquilo ao pé da letra e viram um perigo, né? Porque não pode, né? Nada, na verdade, pode ser interpretado e lido ao pé da letra, né? De maneira literal. A gente tem que entender que a língua tem significações, né? E a polissemia estuda isso. Ela estuda os vários significados que uma mesma palavra possa ter de acordo com o emprego e o contexto. Aí eu pus aqui um exemplozinho, a palavra vela, né? Ela é uma palavra polissêmica, porque ela pode significar vela de barco, vela feita de cera, para iluminar. Tem uma relação com o próprio verbo velar, né? Que também pode ser relacionado ao ato do vigilante. E também tem um sentido assim, na minha época tinha, gente, acho que vocês não vão saber não. Mas é uma gíria, assim, né? Fulano segurou vela, né? Que é quando você fica ali na beira de dois namorados, meio sem o que para fazer, né? A gente tinha isso na minha época, nem sei se isso existe mais. Entenderam o significado de polissemia? Eu posso continuar? Existe sim o segurar vela? Nossa, achei que era coisa esquecida para a geração de vocês. Na minha época era isso. Ô, professora. Pode falar. Então, vela, ela também, então ela é uma polissemia e uma semântica sincrônica. Talvez alguns dos significados dela possam já ser anacrônicos, né? Eu achei que segurar a vela era anacrônica, eu achei que nem tinha mais. Mas ela é sincrônica, sim, porque quando eu falo vela de barco, a gente fala vela para barco, né? E a gente fala vela para esse objeto que a gente usa para iluminar, né, em igrejas, enfim. Então ela é sincrônica, mas ela é polissêmica. Não é que a palavra vela é polissêmica. Praticamente todas as palavras da língua portuguesa são polissêmicas. É um fenômeno, né? As palavras da língua portuguesa, de maneira geral, são polissêmicas.
elas podem ter vários significados de acordo com o uso. Podem ser usadas em significado, em ironia, podem ser usadas, enfim, é um mundo, assim, sabe? É muito abrangente esse conceito. E aí a gente tem a divisão em conotação e denotação, né? Em que a denotação é quando a palavra polissêmica é usada no sentido mais literal. E conotação é quando a palavra é usada no sentido mais figurado. Agora, isso é conteúdo de ensino médio, né? O que eu estou falando aqui todo mundo já ouviu. Eu estou falando de conceitos muito conhecidos, conotação e denotação. Quando eu falo, por exemplo, a vela foi acesa, é um sentido denotativo, é um sentido literal. Mas fulano segurou vela a noite toda, ali já é um sentido conotativo, que é um sentido figurado. Conotação e denotação tem uma relação com polissemia, né? E eu não posso, eu não tenho capacidade de interpretar nada se eu não entendo isso. Se eu não entendo que algumas coisas são usadas em sentido conotativo. A Bíblia é um show, né? Porque o pessoal vai fazer interpretações da Bíblia assim, eu acho às vezes assim, quase cai para trás, porque a Bíblia é altamente polissêmica, ela é conotativa. E quando uma pessoa lê aquilo ao pé da letra, é uma tragédia, né? Na verdade, sempre que você lê alguma coisa sem entender polissemia, você está próximo de cometer uma tragédia de interpretação. Agora, como que você vai interpretando melhor, entendendo isso melhor? Não é comigo explicando isso aqui. Eu estou apenas falando para vocês um conceito, uma categoria de análise. Você entende polissemia mesmo e você entende conotação mesmo se você for leitor, né? Se você lê, ouvir músicas, ter acesso a muitos textos, ser uma pessoa curiosa, aberta à aprendizagem. Só assim que você vai entender bem o que é polissemia, né? O que eu estou fazendo aqui é só explicar uma categoria de análise linguística. Só isso. Agora, essa habilidade de entender a linguagem figurada, ela vem apenas com muita leitura. Podemos continuar? Alguma dúvida, gente? Ok. É matéria de ensino médio, né? Enfim. Vou continuar aqui. A polissemia constitui uma propriedade básica das unidades léxicas, né? Ela é uma coisa básica de uma palavra, né? E ela é um elemento estrutural da linguagem. E não há língua sem polissemia. E dependendo de contexto de uso, praticamente todas as palavras da língua são polissêmicas. Praticamente todas podem ser polissêmicas. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, né? São memes também, né? Aqui eu tenho Príncipe George, né? Baby George. Ele é herdeiro da coroa britânica, né? Nasceu assim já. Dizem que que o sol nasce para todos, né? Mas a sombra nasce para poucos. Também isso é polissemia, né? Falar que o sol nasce para todos é polissêmico, né? E que a sombra nasce para poucos também, porque eu não estou usando a palavra sombra e sol no sentido literal, mas sim no sentido figurado. Então, o George é alguém para quem o sol não nasceu, mas sim a sombra, né? Que ele já nasceu herdeiro ali de muita coisa. Ó, que aposentadoria só aos 95 anos, que é uma brincadeira que eles fazem ali em relação ao fato de que a própria Rainha Elizabeth, a soberana atual, da qual um dia ele vai substituir, né? Ela tem 95 anos e ainda trabalha. Também tem uma jogada ali com a própria mudança de previdência no Brasil, porque mudou a lei e as pessoas vão se aposentar mais tarde, né? Então aqui eles estão fazendo uma brincadeira com a palavra aposentadoria também. Depois eu tenho um outro meme aqui da grávida de Taubaté. Vocês sabem quem é a grávida de Taubaté? Lembram da grávida de Taubaté? Sim, né? A grávida de Taubaté já é um clássico, né? Ela é uma nossa identidade cultural no Brasil já. É tudo, ela representa a gente mais do que a bandeira já.
Então, a grávida de Taubaté, ela foi usada aqui para ironizar os termos ordem e progresso, utilizados na bandeira nacional de maneira literal, né, como se o Brasil fosse um país onde reinasse ordem e progresso. A grávida de Taubaté é trazida para dar um sentido figurado, né? Porque como ela é uma grande mentirosa, e as pessoas também caíram na mentira dela por um bom tempo, né? Ou seja, uma grande mentira. É figurado. A Lagoa Azul, o, o Pablo Vittar, acho, né? Ele gravou um vídeo com sertanejo. Não sei o nome desse sertanejo, não, que eu não acompanho sertanejo, mas na época deu uma baguncinha ali, né? Aí eles pegaram aquele filme, o clássico A Lagoa Azul, aí fizeram aqui uma releitura, né? E uma sacanagem, uma ironia. E o Felipão, a bruxa do 7-1, juntando ali uma personagem do Chaves, né? Que é a bruxa do 71 e a coisa feia, né? Que foi a nossa derrota por 7-1 na época da Copa. É isso. Perguntas. Eu vou abrir aqui para perguntas. A Lucas Luco, acho que foi. Né? Ele fez um clipe, é Pablo Vittar, né? Pois é. Alguma pergunta? Vocês puderam ver que sempre a linguagem ali foi utilizada de maneira figurada, polissêmica, né? No caso, para causar graça, para causar risada, para ironizar. A ironia, por exemplo, ela é sempre polissêmica, né? Quando as pessoas usam ironia, eles estão utilizando polissemia o tempo todo. Eu vou voltar lá à aula então, tá? Aí aqui, a última categoria que eu vou trabalhar aqui é a ambiguidade. Aí depois eu vou gravar um vídeo sobre ambiguidade para vocês lá. Acho que eu vou gravar sobre hipônimos e hiperônimos também, porque eu não gravei ainda. Aí fica tudo certinho lá. Polissemia é quando uma palavra ela pode adquirir significado de acordo com contextos, né? Agora, a ambiguidade, ela é um erro de escrita. A ambiguidade é quando eu escrevo algo achando que estou dizendo uma coisa, mas aquilo que eu escrevo permite duas interpretações. Então, a ambiguidade, ao contrário da polissemia, é um defeito de escrita, né? É um erro. É quando eu, ao utilizar a língua portuguesa, digo duas coisas em vez de dizer uma única coisa. Então, por exemplo, se eu digo assim, olha, o menino viu o incêndio do prédio. O menino viu o incêndio do prédio. Falei, nossa, achei que falei tudo certinho. O menino viu o incêndio do prédio. Mas se a gente analisar a frase, ela tem dois significados. Ele tanto pode estar, sei lá, na rua e da rua ter visto um prédio em chamas, como ele pode estar no prédio e do prédio ver um incêndio na rua. Porque a frase não deixa claro exatamente o que aconteceu. Ó, o menino viu o incêndio do prédio. Eu não tenho polissemia aqui, eu tenho confusão. Eu estou falando algo que é impossível de ser compreendido pelo interlocutor. Então, isso é ambiguidade. Ambiguidade é um erro de uso da língua, né? E um erro relacionado à semântica, porque ela confunde os significados. Posso continuar? Ou alguma pergunta? Eu vou voltar aqui para a tela. Uma frase aqui, olha. Pessoas que têm uma alimentação equilibrada frequentemente são felizes. É uma frase ambígua. As pessoas têm alimentação equilibrada porque são felizes ou elas são felizes porque têm uma alimentação equilibrada? Não está claro. Então, a ambiguidade
o estado, né, de uma palavra ou de um período, né, de ser ambíguo, ou seja, de ele ter dois significados ao mesmo tempo. A ambiguidade pode estar em palavras, frases, expressões, sentenças completas, né? E às vezes ela pode ser utilizada de maneira humorística, poética, literária, em piadas, por exemplo, né? Mas quase sempre ela causa problemas mesmo de interpretação. Então, ó, ambiguidade também é um substantivo que nomeia a falta de clareza em uma expressão. Exemplo, Pedro disse, outra frase ambígua aqui, mal escrita, Pedro disse ao amigo que havia chegado. Quem havia chegado, né? O Pedro havia chegado? O amigo havia chegado? Há dúvidas ali. Eu vou continuar aqui com alguns exemplos. Ó. Maria comeu um doce e sua irmã também. A pessoa que falou isso achou que fez assim uma frase perfeita, mas ela escreveu uma frase ambígua. Ela quis dizer que a Maria comeu um doce e a irmã também comeu um doce. Mas ela acabou dizendo também que a Maria comeu um doce e ainda comeu a irmã. Mataram o porco do meu tio, né? O porco animal que pertencia ao tio, ou o próprio tio era um homem porco, né? Um homem sem valor. O guarda deteve o suspeito em sua casa. Mas a casa era de quem? Né? Era do suspeito que foi detido ou do próprio guarda? Tudo isso causa confusão. Tudo isso é ambiguidade. Eu tenho aqui, por exemplo, várias ambiguidades presentes nas frases que aqui estão. Eu vou abrir aqui para ver se vocês têm alguma perguntinha. Posso continuar? Tá ficando claro para vocês? Ok. Vou ler aqui para vocês. Por exemplo, o juiz declarou ter julgado o réu errado. Alguém poderia abrir o microfone e explicar qual é a ambiguidade aqui? O juiz declarou ter julgado o réu errado. Ao meu ver, pode falar que o réu é errado ou então o julgamento dele foi errado. Exatamente. A ambiguidade é essa, né? O julgamento foi errado, quer dizer, ele foi condenado ou foi absolvido erroneamente, ou o próprio sujeito que lá estava não era a pessoa certa. Exato. Eu vou continuar abrindo o microfone aqui, vocês falam para mim os significados. Comprou o carro rápido. Ele comprou um carro muito rápido, né? Questão de tempo, né? Ou ele comprou um carro veloz, né? Sim. Se ele comprou um carro veloz, né? Quer dizer, um carro mais caro, dá essa impressão, né? Ou se ele comprou o carro rápido, quer dizer, rapidamente, com rapidez, foi lá e rapidamente resolveu e comprou, ambiguidade. E impede eu de entender exatamente o que aconteceu. Eu fico totalmente perdida. Porque talvez ele comprou uma Ferrari, mas comprou, assim, ao longo de um mês, né? Ficou namorando, conversando, negociando. E talvez comprou um Gol, né? Num único dia. Vai saber. Ou talvez comprou uma Ferrari com muita rapidez, né? Foi lá e comprou assim à vista. Tudo pode ter acontecido. Só sei que essa pessoa não fui eu. Letra C. Tenho um trabalho para entregar ao professor, que me deixa preocupado. Alguém abre o microfone e explica para mim. Vamos lá, gente. Participação. Tá difícil, não. Tenho um trabalho para entregar ao professor que me deixa preocupado. Pode ser o trabalho deixa preocupado ou o professor. Exato. Tipo Sandro Dal. Sandro Dal? gente, Sandro Dal. Não, sério. Professor, é só falar um negócio aqui, um detalhe. Um caso, todo mundo já tá ligado. A aula dele seria agora. Eu acho que ele ficou meio puto comigo porque eu não me toquei e não conversei com ele sobre essa questão. Aí, porque o horário seu seria 8h50. Mas, É? Gente, tô voando. Eu achei que 8h50 era na segunda. Olha o que essa quarentena faz.
Não, mas acontece a gala aí. Esse foi só um exemplo, assim, Sandrudal vem na mente. Ele me Nossa, deixa preocupado. fiquei triste agora. Eu acho que agora é eu que vou ficar preocupada, que eu gosto muito de Sandrudal. Nossa, será que ele vai ficar com raiva de mim? Não, vai ficar com raiva de mim, pode deixar. Não foi por maldade. Eu acreditava que era 7 horas nesse horário. E também 8h30 para mim seria meio inviável, porque eu tenho filho de 1 ano. Complicado para mim, o horário que ela dorme. Muito complicado mesmo, gente. Ai, ai. Acontece com os melhores. Eu não tenho, meu marido não tá em casa, né? Que ele tá viajando. Aí é a minha de 7 anos, que é babada, a minha de 1. Então, assim, eu tô dando aula nesse sentido. Aqui, mas com o ouvido lá, né? E eu trabalhar mais tarde fica mais inviável ainda. Ai, meu Deus, eu não sabia disso. Eu fui meio que acreditando que. Mas vamos continuar, né? Também tá acabando aqui. Trata-se de há 1 ano comprei uma casa com um vistoso portão que venderei agora. Com ambiguidade. Aí vai vender ou o portão ou a casa. Exatamente. Ó, trata-se sobre um estudo sobre Machado de Assis, cuja leitura recomendo. Tá bem claro também, né? Você pode ler o estudo ou então as obras do Machado de Assis. Falo de Pedro, filho de nosso vizinho, que você conhece. Com ambiguidade. Conhecer o vizinho ou Pedro. Comi um churrasco num restaurante que era gostoso. O restaurante era gostoso ou o churrasco? O pai proibiu o filho de sair em sua motocicleta. Ambiguidade? Se a moto é do pai ou do filho. E como assim? A gente sabe que um pai tem autonomia para proibir um filho de sair com a própria motocicleta, né? Então é ambíguo. Quer dizer, o pai pode fazer isso. Ele tem poder sobre o filho, né? Para proibir alguma coisa assim nesse sentido. Então é ambíguo. Não gostei da pintura de minha irmã. Qual a ambiguidade? Pode ser uma pintura da irmã dele ou então da pintura que a irmã dele fez. Exatamente. Foi observado o acidente da ponte. A ponte caiu, então. Peraí. Foi um. Peraí, me buguei. O acidente aconteceu na ponte ou foi observado da ponte? Alguém estava sobre a ponte e viu o acidente acontecendo em outro espaço, né? Boa, A empregada lavou as roupas que encontrou no tanque. Quem pode falar? Ela encontrou a roupa no tanque ou lavou a roupa no tanque? Ela encontrou a roupa no tanque ou encontrou em outro lugar da casa? E lavou depois no tanque? Dá essa ambiguidade. Né? Não, mas você chegou perto. Essa aqui é mais complicadinha mesmo. O cão enterrou os ossos que encontrou no jardim. É o mesmo caso do anterior. Ele pode ter encontrado. Pode falar. Não. Pode falar, Yuri. Ah, tá. Ele encontrou os ossos no jardim, ou então encontrou em outro lugar e levou lá pro jardim para enterrar. Isso aí. Comprei o retrato do menino. É muito fácil. Pode ser um retrato qualquer, né? Que eu comprei de um menino, ou o próprio retrato figurava um menino. E para terminar aqui foi Enem 2003. No Enem, hein? Mas o Enem sempre tem umas coisinhas, né? Campanha contra a violência do governo do Estado entra em nova fase. Qual é a ambiguidade? Se a campanha é do governo ou se o governo é violento. Exatamente. O governo faz uma campanha contra a violência ou o próprio governo é violento, né? Pessoal, então em semântica é isso, tá? A prova vai ter esses assuntos. Eu vou jogar vídeos ainda agora sobre ambiguidade para explicar um pouquinho melhor. Mas é isso aí. E aí é quinta-feira, né?
Eu vou jogar a prova 7 e fechar às 11. Podem perguntar. Ou ficou tranquilo? Tem algum problema? Podem perguntar sobre a prova também. Teve gente que chegou depois. Eu expliquei algumas coisas logo no início, mas depois alguns chegaram, né? Se quiserem uma revisão assim geral, um geralzão, eu faço de novo. Posso fazer também, não tem problema não. Posso fazer semana que vem, sei lá, se 10 alunos falarem assim, ó, a gente quer, nós 10, a gente quer uma revisão. Posso marcar. Posso marcar em horários diferentes, assim, à tarde. Estou disponível, entendeu? Ah, o dia 14? Ai, que bom. Melhor. Melhor. Que aí eu vou trabalhar melhor semana que vem. Trabalho mais assuntos. Não, a aula, ela tem 1h40. Eu vou trabalhar com mais tempo. Eu vou trabalhar a prova em 4 horas. Porque vai ser uma prova discursiva. Os slides eu vou enviar. Eu vou jogar lá na Ava Faceli os slides. E também esse vídeo de hoje está sendo gravado. Eu vou disponibilizar essa aula também. Mais alguma pergunta? Também, assim, um aluno individual, ele quer uma aula, assim, sabe, para tirar algumas dúvidas, pode marcar comigo, que a gente faz. Eu estou disponível para trabalhar com vocês esses assuntos, tá? O horário que vocês precisarem. A gente pode marcar e encontrar um local para fazer, um espaço, né? Desculpa, um local vai ser o Meet, mas a gente pode fazer em algum horário que seja conveniente para todo mundo. Bom, gente, se não houver nenhuma pergunta, a gente vai encerrar aqui. Podemos encerrar, então? Beleza, então. Então, fica assim, eu jogo os vídeos que faltam da matéria. Talvez semana que vem eu faça uma aula para corrigir atividades. Na quinta-feira eu posso ver isso. Se o meu marido chegar, eu posso fazer às 8h30, 8h40. Posso fazer uma aula para corrigir as atividades que eu enviei. Acho que é legal também. Já que vai ter o tempinho para a prova, que é dia 14, né? A gente faz uma aula para corrigir atividades na quinta-feira, então. Vou deixar marcado aqui com vocês. Eu vou separar algumas atividades que vocês já fizeram, aí a gente corrige, discute. Pessoal, então é isso. Tá bom? Vocês continuem fazendo atividades, que eu tô atribuindo lá faltas para quem não está fazendo. Talvez você não tenha nenhuma falta, porque você fez tudo, né? Mas quem não tem feito, já tem percebido que tem levado falta. Então, eu tô, assim, olhando tudo que vocês fazem, atribuindo. Teve um vídeo que eu pedi para vocês comentarem, aí eu só abri aquele comentário, assim, como presença também. Às vezes eu vou fazer isso, tá? Então é isso. Boa noite a todos. Até semana que vem. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite. Caraca.